Oi pessoal, eu tô aqui pra falar com vocês sobre amor incondicional e pra gente poder desmistificar um pouco mais todo esse conceito. Esse foi um conceito que sempre foi muito mal interpretado, inclusive por mim. Eu posso dizer que eu muitas vezes achava que era realmente algo impossível, como assim amar incondicionalmente. Isso é pra poucos, certo? Mas eu acho que a vida é realmente um processo muito especial de transformação, né? É um processo, é um caminho de elevação de consciência. Eu acho que a gente tem o dever de compartilhar e contribuir para a vida de outras pessoas na medida que a gente vai crescendo. Então a forma que eu encontrei de fazer isso é através dos vídeos que eu faço, das aulas que eu dou, enfim, de todas as coisas que eu compartilho com vocês. Então, existem dois estados de consciência em paralelo que eu quero compartilhar com vocês hoje. Um deles é aquele estado de consciência que eu vejo o caminho espiritual como um objetivo a ser atingido. Eu vejo o amor incondicional como um objetivo a ser atingido. Um dia eu vou chegar lá. Um dia eu vou encontrar minha alma gêmea que vai vir num cavalo branco me pedir em casamento de joelhos. Um dia eu vou ter aquela esposa, aquela mulher perfeita, maravilhosa que vai cuidar de tudo pra mim e que vai, além de tudo, ser linda, maravilhosa, sempre acordar já de batom, enfim, e cuidar da casa e cuidar dos filhos, além de tudo trabalha, sei lá, essas visões que a gente vai criando, né? Um dia eu vou ter o trabalho perfeito, a carreira perfeita, a quantidade de dinheiro perfeita na minha conta do banco. Então um dia. Quando a gente cria essas visões, existe um problema nisso, tá? Que é como se eu vejo algo que não faz parte de mim. Por um lado, isso pode motivar a gente. E a motivação, ela puxa a gente de fato, sabe? Ela puxa a gente. Ela puxa e ela também escraviza. Porque parece que nunca é suficiente. Então a gente cria essas visões, a gente cria essas imagens e a gente se torna escravo disso. Existe um outro caminho paralelo, uma outra realidade paralela que acontece simultaneamente e que a gente pode pegar ou não. Essa outra realidade paralela, eu entendo que o meu caminho espiritual, que o amor incondicional, eles são um meio. As minhas relações humanas, elas são um meio. Elas não são expectativa, elas não são uma visualização, elas não são uma imagem que eu crio, mas elas são um meio para despertar em mim aquilo que eu vim despertar na minha vida. As pessoas, elas deixam, nesse estado de consciência, as pessoas, elas deixam de frustrar, de magoar a gente, porque eu entendo que eu tô aqui pra me relacionar. E existe uma alma ali na minha frente, com muitas cicatrizes, com muitas feridas, e também com muita luz. E a luz, ela é maior do que a cicatriz. Mas a gente costuma, como a gente tem essas visões, a gente tem essas imagens que a gente cria do ser humano perfeito, da pessoa que vai me inspirar, né? E isso é uma coisa que eu sempre tive muito medo quando eu trago espiritualidade, o medo de me tornar um ídolo, por exemplo, porque isso é a última coisa que eu quero. Mas ao mesmo tempo eu acho que do mesmo jeito que eu tenho essa responsabilidade, conforme eu vou crescendo, de compartilhar, eu acho que você também tem essa responsabilidade, tanto quanto eu. A gente tem luz, a gente tem sombra. Só que o caminho espiritual, o amor incondicional, que de novo é um meio, não é algo que um dia a gente vai viver, é algo que eu preciso decidir viver. Quando a gente tá focado aqui, eu foco mais na luz. A sombra e o medo e as nossas expectativas, etc., elas existem. De alguma maneira o ser humano está acostumado, a gente entendeu isso como parte da nossa realidade, então se torna a nossa realidade.
criar expectativas, esperar que o outro vai preencher essas expectativas, esperar que o trabalho e o dinheiro vai preencher as expectativas, isso é uma natureza do homem, é uma realidade do homem, porque a gente decide escolher por isso todos os dias. Mas essa escolha, né, que a gente tem que fazer todos os dias, inclusive eu tenho que fazer, e muitas vezes eu não faço, e por isso eu me sinto frustrada. E aí tá essa beleza do caminho espiritual. O caminho espiritual, ele é um meio. Então, o que eu fui observando, pelo menos pra mim, tá? O meu caminho espiritual, desde os 17 anos, eu venho nessa busca constante da espiritualidade. E cada situação que eu sofri, cada dor que eu senti, foi porque eu tinha expectativas, foi porque eu visualizava ideais, foi porque eu criei deuses, digamos assim, sabe? Ídolos, apegos com certas visões que eu tinha na minha vida. Em vez de entender que aquelas pessoas ou aquelas situações que se apresentaram para minha vida, elas eram um meio para o meu crescimento. Então a dor, ela tá na expectativa que a gente cria. Ela não tá no processo de se relacionar com as coisas. E é por isso que eu falo de relacionamentos muito. Primeiro porque é algo que eu acho que eu mesma tenho muito ainda a aprender. E isso me inspira a poder crescer e evoluir. E depois porque eu também acho que isso é muito relevante para a vida de todos nós seres humanos, não só para mim. Então quando a gente começa a se relacionar com o outro, a gente começa a se abrir para amar incondicionalmente, eu entendo que então, de novo, tem a minha expectativa, a minha visão, essa é uma realidade paralela, e outra realidade paralela é quando eu entendo que, na verdade, o meu caminho espiritual, ele é um meio. A minha profissão é um meio. O meu relacionamento com o outro, ele é um meio. Absolutamente todas as coisas da nossa vida, elas são meios para o nosso crescimento. Elas são oportunidades para a nossa elevação de consciência. E ainda digo mais. Eu escrevi sobre amor incondicional ontem, então esse é um assunto que eu acho importante trazer. Amar incondicionalmente sempre pareceu, pelo menos pra mim, não sei pra vocês, mas algo muito distante, algo muito difícil. E eu acho que tem gente que fala, não, só pai e mãe amam incondicionalmente. Eu acho que isso é verdade, mas eu também acho que tem pais muito condicionados às expectativas que criam dos filhos, etc. E isso não é necessariamente amor incondicional. E querer o melhor pros nossos filhos, ou... Gente, eu tô falando isso com o meu coração totalmente aberto, tá? Eu não sou mãe ainda, tá bom? E pode ser que daqui a alguns anos, eu venha pra vocês e eu fale algo completamente diferente, tá? Mas eu quero trazer algo pra vocês. Eu falo com muitas mães, eu converso com muitas mães, tenho muitas alunas que já são mães, e sempre me perguntar como eu posso contribuir, né? Não é uma experiência que eu já tive nessa vida. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu gosto muito de relacionamentos humanos. Quando você fala de relações humanas, elas transcendem. Sim, tem pai, tem mãe, tem filho, tem madrinha, tem cunhado, tem amigo, tem marido, tem esposa, tem chefe, tem sócio, tem cliente. Enfim, tem tudo isso. Mas a relação humana é o que mais me fascina. E dentro de relações humanas, como é que a gente faz pra amar incondicionalmente, né? Amar incondicionalmente, como eu escrevi ontem, significa você entender a expressão, a essência, a alma daquela pessoa que tá ali na sua frente e apoiar quem aquela pessoa é, sendo quem ela é, e não querendo mudar ela, não querendo que aquela pessoa seja aquilo que você deseja, não querendo que aquele ser humano mude para satisfazer as suas expectativas. Porque senão, mais uma vez, como eu gosto muito de falar, e eu repito de novo, isso não é amor ao outro, isso não é se relacionar com o outro, isso é amor às suas próprias expectativas, isso é se relacionar com as suas próprias expectativas e com o seu próprio ego. E aí é onde causa dor na gente. Então, trazendo ainda mais para a prática e para a realidade, sim, nós vivemos o tempo inteiro nesses dois escopos, digamos assim. Uma parte minha cria expectativas, é natural. É natural, a gente já tomou isso como verdade pra gente e a gente vive essa realidade. Mas existe a outra realidade paralela que depende de uma escolha constante, depende de uma escolha diária e depende da nossa expansão de consciência, que é entender o seguinte: tudo bem, eu tenho a minha visão, eu tenho uma expectativa, mas como eu faço pra amar o outro? Como eu faço pra entender quem é esse ser humano na minha frente? E aí eu diria,
amar incondicionalmente é um meio natural para se viver de fato. Quando eu abro mão da minha expectativa sobre o outro, e eu começo a me relacionar com o outro, eu começo a entender os anseios, a essência daquela pessoa, e eu quero que ela seja feliz. E faz parte do meu desejo, faz parte da minha própria missão agora de vida, contribuir para que aquela pessoa seja tudo que ela veio ser, dentro de quem ela é. Então, nesse momento, a gente começa a se tornar canal e a gente começa a se sentir livre. Porque uma coisa é, eu tenho um relacionamento e esse relacionamento me tem. Eu tenho um relacionamento, eu crio uma visão, uma imagem do que é um relacionamento perfeito pra minha vida. E agora essa imagem, ela me tem. Em que sentido? Ela me possui, eu sou escravo dessa imagem. Tanto quanto, se essa imagem ela não for a minha realidade, então eu não tô feliz. Se essa imagem não for a minha realidade, eu me sinto escravo, eu não posso ser livre. Por um outro lado, eu quando tenho um relacionamento, e esse relacionamento, eu simplesmente tenho esse relacionamento, ou seja, eu vivo esse relacionamento, eu me entrego pra me relacionar, eu me entrego pra aprender a amar, então a relação toma uma outra forma, ela traz liberdade. Amar incondicionalmente não é só em relacionamento amoroso, e nem na relação com pais e filhos, nada disso, mas amar incondicionalmente é um meio pra liberdade, é um meio pra você se sentir feliz de fato. Porque quando você decide conhecer, entender a forma de expressão, a essência daquela pessoa e começa a apoiar aquela essência, aquela natureza maravilhosa daquele outro ser humano que está na sua frente, você também se sente livre para você também ser você. E aí isso abre caminho, isso abre conexão humana, né? É a diferença de eu me relacionar com a minha expectativa e de eu me relacionar de verdade com o outro. Eu acho que, inclusive, converso com muitas pessoas, muitas mulheres, foco muito mais no meu trabalho com mulheres, né? E eu vejo muitas mulheres que querem ter um relacionamento amoroso e não vivem um relacionamento amoroso. Muitas vezes, o que eu sinto, o que eu percebo, é que isso acontece porque elas estão muito apegadas nessa visão, nessa imagem, muitas vezes apegadas na dor, em experiências do passado, que nada mais são do que apegos que muitas delas têm nas coisas que machucaram elas no momento anterior. Então, esse apego, essa dor, ela realmente não permite a gente fluir. E aí a gente não consegue se relacionar. Primeiro porque eu não tô me relacionando comigo, eu tô me relacionando com a minha dor, certo? Percebe que eu mesma, essa foi uma ficha que me caiu recentemente. Com algumas coisas que eu vivi no meu passado, que me machucaram muito, durante um bom tempo eu tava me relacionando com a minha dor. Então é óbvio que eu não conseguia me relacionar comigo. É óbvio que eu não conseguia ser livre, fluir com a vida e me permitir amar e ser amada. Mais uma vez, eu tava me relacionando com a minha dor. E quando eu me relaciono com a dor ela é densa. Ela limita, ela prende a consciência, ela fecha o nosso ponto de visão. E aí, a gente não tem como ser feliz. Quando eu começo a me relacionar com a minha essência, quando eu começo a me relacionar e eu falo assim, pera, aquilo foi uma situação, um tempo, espaço e movimento que acabou. Eu não quero continuar fortalecendo aquela dor. Eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz. Então você permite o outro ser feliz também. Isso não é uma utopia. Eu acho que essa é a grande coisa que eu queria dizer aqui. Isso não é uma utopia. Amar incondicionalmente é o meio para a nossa felicidade. Você entender a diferença, a essência do outro. É o único meio para a gente se relacionar de verdade com o outro. E por isso que a gente precisa fazer diariamente esse trabalho. O trabalho de entender, o trabalho de se abrir, o trabalho de abrir mão das nossas expectativas e amar. E dentro desse caminho, pode ser que você ame incondicionalmente e você queira apoiar aquela pessoa, só que aí existem vários formatos para isso. Uma pessoa você vai conseguir amar incondicionalmente, apoiar incondicionalmente, e aquela pessoa vai ser o teu relacionamento amoroso, teu marido, tua esposa.
Outra pessoa você vai conseguir amar incondicionalmente, apoiar de uma maneira diferente, um formato diferente, que é através da amizade. E depois, através do seu relacionamento com seus filhos, e com o seu chefe, com o seu sócio, com o seu cliente, por aí vai. Então, de novo, amar incondicionalmente é a liberdade de você poder expressar a tua luz, você poder expressar a tua essência divina, e de você permitir que o outro expresse a luz divina, a essência divina que ele é. Sem querer mudar, sem querer que o outro seja diferente, simplesmente se abrindo, sabe? Se rendendo pra beleza que é aquela alma que tem ali na tua frente. Eu espero que a gente possa praticar isso. E como é que a gente faz para praticar, então? Pra gente ir fechando aqui nosso vídeo. Pra praticar, quando você estiver se relacionando com alguém, tenta respirar profundamente. Tem uma técnica de coaching que se chama rapport. E eu aprendi ela anos atrás. E é algo muito importante que ajuda a gente a realmente se conectar com a outra pessoa. Que é você tentar entrar como eu falo isso? Na essência dela, através de você respirar, sentir a respiração da outra pessoa, distante, e entrar naquele fluxo. Prestar atenção, focar sua atenção no que a pessoa está te falando, na essência das palavras dela. E desejar, Criador, eu quero entender, eu quero sentir essa alma, eu quero poder ajudar e contribuir para que ela seja o melhor que ela possa ser. Então, na prática, esteja atento, respire, se relacione, se conecte, entre na essência do outro e saia um pouco da visão e da imagem que você tem sobre o que deve ser, sobre como a vida deve ser. Então, essa é a mini aula, né, que acabou virando uma mini aula aqui, 17 minutos, do que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Eu espero que seja benéfico para você, eu espero que isso realmente possa ajudar a transformar as nossas relações em uma relação um pouco mais verdadeira, de mais essência e de menos estereótipos e, enfim, imagens, tá bom? Então, um super beijo pra vocês e a gente se vê em breve.